sejam todos bem-vindos à continuação do nosso mini curso de Kabbalah. Nós já tivemos aí duas sequências de pequenos vídeos anteriores, né? A primeira sequência, Fundamentos da Kabbalah, a gente conversou. Como vimos, então, as Sefirot, elas nasceram da essência divina e foram envolvidas, em certa medida, à negatividade de Belimá. E esse envolvimento criou em torno de cada sefirá a clipá. E essa clipá, ela é o que mantém, em certa medida, uma sefirá distante da outra, né? E também através da clipá, em que elas podem se relacionar. Por causa desse fenômeno, cada sefirá ela tem alternativamente a necessidade de dar e de receber. Ela deseja compartilhar, porque nasceram da essência divina, e essa essência divina é compartilhar. E por conta de Belimá, ela sente a necessidade então de receber, já que Belimá, sendo o contrário da essência divina, a sua essência é receber. E, consequentemente, elas buscam então dar de si e receber da outra, e essa necessidade mútua faz com que elas se procurem para interagirem, né? E nessa busca uma pela outra e nessa interação de uma sefirá com a outra, nasceram entidades que os sábios vão identificá-las como sendo as letras do alfabeto hebraico, né? Vai nascer então o Aleph Bet a partir da interação de cada sefirá, de uma sefirá com a outra. E sendo assim, então, as letras do alfabeto hebraico, elas são, após as sefirot, as responsáveis pela estrutura de todo o universo, desde o seu nascimento e aí a sua interação, uma letra com a outra, uma sefirá com a outra, que toda a criação se mantém. E segundo a tradição judaica, segundo os nossos sábios, esse diálogo, essa interação das sefirot, das letras, é um ato contínuo, concebido, o ato da criação a cada instante. A manutenção do universo se dá, então, a partir da repetição infinita do ato da criação, como se a cada instante Deus estivesse criando todo o universo novamente, né? Então, se esse diálogo entre as letras do alfabeto hebraico e as sefirot, e entre as sefirot, cessassem por um instante, então todo o universo se desfaria, né? Aquilo que foi produzido com a interação delas perderia a sua estrutura e ruiria. Então tudo rumaria para o caos, né? Mas o Eterno então as muniu dessa necessidade mútua de relação, e nesse dar e receber místico, né, celestial, o universo então se mantém. E por conta disso é que no nosso mundo existe essa necessidade de todos os seres de buscar na natureza a sua subsistência, e quando satisfeitos compartilham de si para com os outros, né? Então são naturezas semelhantes por conta da essência de sua origem, da origem de cada criatura viva no universo, que vem das sefirotes, que tem essa constituição, né? Então a sefirot tem essa constituição, e cada criatura que surge após ela, após cada sefirá, vai ter essa mesma necessidade de dar e receber. No livro As Muitas Vozes, no seu primeiro tratado, nós encontraremos um texto do Zohar, que é parte do prólogo, chamado O Ensaio das Letras. Nesse Ensaio das Letras, o Zohar nos conta, logo após as letras terem nascido, elas rumaram para diante do trono divino e pleitearam com Deus, cada uma separadamente, a chance de dar início ao universo físico através da energia de cada uma delas. Então, todas elas, a seu turno, aparecem diante de Deus e pleiteiam: Senhor do mundo, né? Por que tu não crias o mundo através de mim? E aí das razões do porquê o Eterno deveria escolhê-la, e o Eterno então vai dar as contra-razões, né? Olha, eu não vou criar o mundo através de você, e dá as razões.
E é isso então que passaremos a ver aqui rapidamente, né? Esse diálogo entre Deus e as letras é muito interessante. O início, para quem tem um livro, se encontra na página 61 da obra As Muitas Vozes, no seu primeiro tratado. Os nossos sábios nos contam que o Rabi Ramuna Saba disse: encontramos nas palavras, no princípio criou Deus, que a ordem das letras nesta frase está organizada em ordem inversa. No início, a letra hebraica Bet é imediatamente seguida por outra Bet, ou seja, Bereshit Bará. Posteriormente está escrito no início com um Aleph e outro Aleph, referindo-se em hebraico Elohim Et. A explicação é que quando o santo, bendito seja ele, estava prestes a criar o mundo, todas as letras estavam escondidas por 2000 anos antes da criação do mundo. O santo, bendito seja ele, observava as letras e se divertia com elas. Quando ele desejou criar o mundo, todas as letras do alfabeto vieram diante dele na sequência da última à primeira. A letra Tav viu-se apta a surgir em primeiro lugar. Ela disse: Mestre do mundo, pode por favor criar o mundo comigo, porque eu sou o selo do seu anel, que é Emet. Ou seja, eu sou a última letra da palavra Emet. E como tu és chamado por esse nome, verdade, então seria mais adequado para o rei começar com a letra Tav e criar o mundo por mim. O santo, bendito seja ele, disse a ela: Você é digna e merecedora, mas não é adequado para o mundo ser criado por você. Você está destinado a servir como uma marca na testa do fiel, que tem mantido a lei da Torá do Aleph ao Tav. Mas quando você aparecer, eles morrerão. Não só isso, mas você é o selo da palavra morte, significando que Tav é a última letra inclusa na palavra Mavet. E por causa disso, você não é adequado para mim, para criar o mundo com você. Ela então imediatamente o deixou. A letra Shin, em seguida, entrou e pôs-se diante dele. Ela disse: Mestre do mundo, pode por favor criar um mundo comigo, já que eu sou chamada em seu próprio nome, Shaddai? E seria mais adequado criar um mundo por um nome sagrado? Ele respondeu: Você é digna, você é boa e você é verdadeira. Mas porque você está incluída entre as letras que formam a palavra Sheker, eu não desejo criar um mundo com você. Sheker não teria prevalecido se você não tivesse sido anexada às letras Resh e Kof. Disto, nós aprendemos que quem quiser contar uma mentira deve acrescentar à mentira uma base que seja verdadeira. Porque a letra Shin é uma letra da verdade, ou seja, uma letra de verdade pela qual os patriarcas chegaram em uníssono. Note que as três linhas na letra Shin se referem aos três patriarcas, que são chamados Hesed, Gevurah e Tiferet. E as letras Kof e Resh aparecem do lado do mal, porque o outro lado é Kar, frio, sem o calor que dá vida. Com a intenção do outro lado de continuar a existir, ele puxa a letra Shin no seu reino, criando a combinação Kasher, que significa fortalecer os laços e sobreviver. Quando a Shin percebeu isso, ela saiu. A letra de Sad então entrou, parou diante dele e disse: Mestre do mundo, poderia por favor criar o mundo comigo, já que os Tzadikim são selados pelo meu nome? E vós que também sois chamado Tzadik, que também é escrito por meu nome, como está escrito, pois o Eterno é justo, ele ama a justiça. Portanto, seria adequado criar o mundo comigo. Ele respondeu: Tzad, Tzad, és verdadeiramente justa, mas você deve manter-se escondida e não se revelar muito. Como seria se o mundo fosse criado por você? Pois se fosse assim, os seres humanos não teriam uma desculpa para seus pecados. E a razão para que permaneça escondida é a inclusão da letra Nun e a letra Yud do meu nome, que é também a aliança sagrada. Esta Yud veio e montou sobre a letra Nun, criando assim a letra Tzad. Então ela saiu de sua presença. A letra P foi a próxima a entrar. Ela estava em pé diante dele e disse: Mestre do mundo, pode por favor criar o mundo comigo, porque a redenção que deveis trazer para o mundo é descrito pelo meu nome, Pedut. Quer dizer, a salvação que nos resgata de nossos problemas. Por isso, o mundo deve ser criado por mim? Ele respondeu: Você é realmente louvável, mas por causa de você será escrito para a posteridade a máxima: para cometer um crime em segredo, pecha,
Um crime semelhante ao da serpente que ataca e traz de volta a sua cabeça e depois esconde-a dentro de seu corpo. Porque quem peca abaixa a cabeça, significando que ele se oculta do olho do observador. Então estende suas mãos para o pecado. Isto refere-se à forma da letra P, que tem uma inclinação da cabeça para baixo em seu corpo. E então foi dito o mesmo da letra I, que descreve o termo avon, crime, pecado. Embora tenha alegado, eu tenho humildade, a navá em mim, o santo, bendito seja ele. Respondeu-lhe dizendo, não vou criar o mundo por você ainda. Então em seguida ela saiu. A letra Samer entrou, parou diante dele e disse, mestre do mundo, pode criar o mundo comigo? Porque eu sou capaz de ajudar aqueles que caem, como está escrito, o Eterno sustenta a todos os que caem. Ele disse a ela, é exatamente por isso que você deve ficar em seu lugar e não mudar de jeito nenhum. Se você deixar o seu lugar, na palavra somer, o que irá acontecer a todos aqueles que caíram e são apoiados por você? A letra Samer em seguida saiu imediatamente. A letra Nun foi e pôs-se diante dele, dizendo, mestre do mundo, pode por favor criar o mundo comigo? Porque a frase terrível em louvores inicia-se comigo, e também no elogio do justo está escrito, decoroso é o louvor. Ele ordenou para Nun voltar ao seu lugar. É por sua causa que a letra Samer retornou ao lugar dela, e você deve depender dela para se apoiar em seu erguimento. Assim Nun voltou ao seu lugar. A letra Mem entrou e disse-lhe, mestre do mundo, por favor, pode criar um mundo por mim? Porque comigo tu és chamado Meler. Ele disse, sim, é verdade sim. Mas não vou criar um mundo com você, porque o mundo precisa de um rei. Volte para o seu lugar, você e Lamed a letra Kaf, pois não é bom para o mundo ficar sem um rei. Naquela hora, Kaf desceu do trono da glória do Eterno. A isso seguiu-se uma enorme agitação e tremores. Ela estava em pé diante dele e disse, mestre do mundo, pode por favor criar um mundo comigo, porque eu sou a tua glória. Quando a letra Kaf desceu do trono da glória do Eterno, todo o universo foi abalado e o próprio trono da glória tremeu. E todos os mundos estavam prestes a entrar em colapso. O santo bendito seja ele, disse, Kaf, Kaf, o que você está fazendo aqui? Não vou realmente criar um mundo com você. Volte para o seu lugar, porque a palavra hebraica kliá, destruição, começa com você. E por sua causa a destruição total é determinada e decretada. Então retorne ao seu trono e permaneça lá. No mesmo momento ela se despediu e voltou para o seu lugar. A letra Yud entrou, parou diante dele e disse, mestre do mundo, pode por favor criar um mundo comigo? Porque eu sou a primeira letra do nome sagrado. Assim deve ser bom para que tu cries o mundo comigo. Ele respondeu, deveria bastar-lhe estar gravado em meu nome e aparecer em mim. Você abraça todos os meus desejos. Levanta-te. Não seria bom para você ser retirada do meu nome. A letra Tet entrou, parou diante dele e disse, mestre do mundo, pode por favor criar o mundo comigo? Pois por mim tu és chamado Yashar Vetov. Ele respondeu, eu não vou criar o mundo com você, porque a sua bondade está escondida dentro de você. Portanto está escrito, ó, quão abundante é a tua bondade que escondes para os que o temem. Assim, porque o vosso amor é escondido dentro de você, ele não pode tomar parte neste mundo que eu quero criar. Este amor só se aplicará ao mundo vindouro. Além disso, devido à sua bondade ser escondida e bem guardada dentro de si mesmo, os portões do templo sagrado serão afundados. Como está escrito, seus portões estão enterrados no solo. E para juntar a tudo isso, a letra Het está diante de você, juntas vocês se tornam Het, pecado. É por isso que essas duas letras não aparecem nos nomes das 12 tribos. Tet logo em seguida teve a sua licença e foi para longe dele e voltou ao seu lugar. A letra Zain entrou e disse-lhe, mestre do mundo, pode por favor criar um mundo comigo? Porque com a minha ajuda seus filhos devem preservar o Shabat, como está escrito, lembrem do dia de Shabat para santificá-lo. Ele respondeu, eu não vou criar um mundo com você, porque você representa guerra, ou seja, uma espada de ponta afiada e uma lança com que as pessoas fazem a guerra.
e elas são ferramentas chamadas de destruição, que em hebraico é pronunciado Zain, e você está aparentada com a letra Nun, e o mundo não foi criado por ela, pois está no início da palavra Nefilá, queda. A letra Vav entrou e pediu diante dele: Mestre do mundo, pode por favor criar o mundo comigo, porque eu estou em uma das letras do seu nome? Ele respondeu: Vav, você e a letra Re, ambos devem se contentar em ser escritos em meu nome, porque você aparece em meu nome e está gravada nele. Portanto, eu não vou criar o mundo com você. As letras Guimel e Dalet entraram. As duas também alegaram a mesma coisa. Disse-lhes também para se contentarem e estarem uma com a outra, porque sempre haverá homens pobres na terra, a quem deve ser dado um benfeitor. A letra Dalet é pobre, porque ela é chamada Dalet a partir da expressão Dalut, o que significa pobreza, e a Guimel retribui como um benfeitor a Dalet. Portanto, uma não deixe a outra, isso deve bastar-lhes que vocês sustentem uma a outra. A letra beta entrou e disse-lhe: Mestre do mundo, pode por favor criar o mundo comigo, porque por mim tu és abençoado nos mundos superiores e inferiores. Isso ocorre porque a letra beta é a primeira letra da palavra brachá. O santo bendito seja ele respondeu: Mas é claro, eu certamente vou criar o mundo com você. E você deve aparecer no início da criação em Bereshit. A letra Aleph ficou ao lado de fora e não entrou. O santo bendito seja ele disse-lhe: Aleph, Aleph. Por que você não entra e fica diante de mim como as outras letras? Ela respondeu: Mestre do mundo, porque ouvi que de todas as letras tu recusaste o pedido. Então o que devo fazer eu? Não só isso, mas tu já elegeste a letra Bet como merecedora do maior presente de todos. E não seria bom para o Rei Supremo ter de tomar de volta o presente que ele presenteou ao seu servo e dá-lo para o outro? O santo bendito seja disse: Aleph, Aleph, mesmo que o mundo seja criado com a letra Bet, você será a primeira de todas as letras. Meus mandamentos devem ser expressados apenas por você e todos os cálculos e as ações das pessoas devem começar com você. Portanto, toda a unidade será expressa pela letra Aleph. O Eterno, então, dentro desse contexto do ensaio das letras, vai solicitar que qualquer das letras venha e se posicione entre os dois mundos, o mundo da luz e o mundo das trevas, o mundo espiritual e o mundo da matéria. E a letra Tav, então, se candidata a ocupar o lugar. Ela se direciona para a fronteira entre os dois mundos e o seu aspecto era um pouco diferente do que conhecemos hoje, né? Ela era composta por um arco e um bastão que, quando grafado em um papel ou pergaminho, a sua perna iria para baixo da linha. E quando o Tav ele se posiciona lá, né, na fronteira entre os dois mundos e ele sente o terror das trevas, então ele se assusta e puxa a perna. Quando ela puxa a perna, então é onde Tav adquire o aspecto gráfico que a gente conhece hoje, né? Que é o arco e um bastão com a perninha torta. Assim sendo, o Tav se torna desqualificado para ocupar o lugar. E o Eterno, então, convida que outra letra se candidate e vá lá tentar manter-se na fronteira entre os dois mundos, criando equilíbrio entre eles. E a letra Kof, então, se candidata. Ele vai em direção à fronteira dos dois mundos, estica a perna para as trevas, quando ele sente o terror das trevas, ele resiste muito bem, né? E então o Kof se posiciona ali entre os dois mundos e mantém o seu equilíbrio. Com a letra Kof, nós escrevemos a palavra Kuf. E Kuf quer dizer o falso homem. Seria a palavra hebraica para macaco, né, que parece ser uma pessoa e não é. E, portanto, o Kuf é isso. Essa coisa que não é fácil de você identificar. Parece, mas não é. Né? Não é dia, não é noite. O Kof, então, a sua influência é aquela da coisa indefinida, daquilo que do percurso, né? Nem é o ponto de partida, nem o ponto de chegada, é o percurso, e é o que as escrituras sagradas chamam de o tempo da tarde, né? Que não há nem luz e nem trevas, é algo meio termo ali,
Esse é o papel do Kof no ensaio das letras. O santo bendito seja ele formou as letras superiores que aludem a Sefirá de Binah e a letras inferiores que aludem a Sefirá de Malkut. E é por isso que está escrito Bet Bet, que se refere a Bereshit Bará, e Aleph Aleph, que se refere a Elohim Et. Então, o primeiro conjunto de letras, Aleph e Bet, são as letras de cima, de Binah, enquanto o segundo conjunto de letras, Aleph e Bet, são opostas, são letras de baixo, de Malkut. E elas estão todas unidas, aquelas do mundo de cima, de Binah, e aquelas que são do mundo de baixo, que é Malkut, para que elas possam influenciar umas às outras. Muito bem, a partir da leitura desse texto, o ensaio das letras, nós podemos aprender algumas lições legais, né? A primeira lição é a máxima que surge no final do diálogo das letras, né? E do relato do Zohar, que é a seguinte: assim como existem as letras de cima, existem as letras de baixo. Isso vale para qualquer outra coisa. Os sábios nos ensinam então que, semelhante às letras, tudo que existe em nosso mundo material é uma sombra do que existe no mundo espiritual. Então, assim como há letras em cima e igualmente letras embaixo, também da mesma forma, se há seres embaixo, é um indicativo de que há seres acima. Os seres de cima são os perfeitos, os de baixo a sombra dessa coisa perfeita. E isso não vai restringir-se apenas aos seres animados, mas a todo e qualquer objeto que é concebido no mundo material. Por exemplo, existem os tronos dos reis embaixo. Esses tronos são sombra do verdadeiro trono nos céus, né? Se existem casas embaixo, isso é sombra das casas de cima, e assim sucessivamente. Todos os elementos que compõem o mundo da matéria, ele é uma sombra, né, em paralelo do seu original, que está nos céus. Ok? Então, essa é a primeira lição. A segunda lição que a gente pode tirar é a relevância da letra Bet. A letra Bet, ela vai ser eleita acima de todas as outras letras para iniciar a criação do mundo. E essa criação do mundo começa a partir da composição do texto da Torá. E o texto da Torá, ele foi lido por Deus como um engenheiro, né, que lê uma planta, né, lê um projeto para começar a construir uma grande obra. Portanto, o texto da Torá já é considerado como a criação de todo o universo. E quando o Eterno criou o universo, ele imprimiu a Torá na ordem das coisas. A Torá ela pode ser consultada através da natureza, da contemplação dos céus, da própria análise interior do homem, né? Então, a natureza é uma forma de Torá, e também o homem, quando examina profundamente a si mesmo, ele está lendo, de certa forma, também a Torá. Assim sendo, nós temos três Torot: a Torá, escrita, né, pergaminho, com letras impressas neles, né, escrita. Temos a Torá impressa nos céus, na natureza, e temos a Torá dentro do próprio homem. Então, dependendo do grau de profundidade que o indivíduo analisa a si mesmo, ele acaba encontrando dentro de si tudo o que há no mundo fora. Não é à toa, portanto, a comparação que diz que o mundo é um homem grande e o homem é um mundo pequeno, porque há uma correspondência de um para com o outro, né? Muito bem. E, portanto, a primeira criação realizada com as letras hebraicas é realmente a Torá. E a partir da Torá começa a materializar-se o que está registrado nela, que é o mundo em si, tudo que nele existe, né? Essa é a segunda coisa que a gente pode observar. A terceira é que, se o Aleph não foi eleita, né, a letra Aleph não foi eleita para, a partir dela, escrever a Torá e construir o mundo, todavia ela foi eleita para representar a Deus, né? Então, Aleph é o marco até onde a capacidade da mente
do estudioso da Torá pode alcançar sobre Deus. Isso nós veremos na sequência de uma forma um pouco mais detalhada. Essas são as três primeiras lições que a gente pode extrair de imediato aí desse relato legal. É lógico que se a gente se debruçar nele, o que eu não vou fazer, né, não é o contexto aqui, nós iremos encontrar uma série de outras informações interessantíssimas, né? Mas, na medida do possível, na medida que cada letra for repassada, então eu vou discutindo aí algumas particularidades dessas letras. Após o nascimento das letras hebraicas e o seu envolvimento com a criação, quando o Eterno, bendito seja o seu nome, revelou a Torá e inspirou aos santos profetas a escreverem os textos sagrados, as letras do Aleph Bet também se expressaram lá, né? Então elas inspiraram os escritores sagrados e eles, inspirado por cada uma delas, escreveu as palavras de cada letra do Aleph Bet. E nós podemos encontrar estes textos, que são a expressão de cada letra do alfabeto hebraico, em alguns trechos das Escrituras Sagradas, como, por exemplo, no Salmo 119, né? Salmo 119, se eu não me engano, é o maior salmo do livro de Salmos, né? Ele é muito grande, e nele, a cada estrofe do Salmo 119 é a expressão de uma letra hebraica. E lá você vai encontrar todo o alfabeto, do Aleph até o Tav, cada uma delas expressando-se diante do Eterno, né? Vale a pena conferir. Há Bíblias em português que traz lá o trecho onde seria a expressão de cada letra, né? E você vai poder então acompanhar, né? Isso aqui foi o Aleph que falou, né, e tal. Muito bem. O outro trecho das Escrituras Sagradas, onde as letras hebraicas se expressam, louvando a mulher exemplar, seria a mulher virtuosa, né? Esther Hail. Então, o poema da Esther Hail, ela foi inspirada pelas letras hebraicas. Cada letra contribui com o que a energia de cada letra pensa ser uma mulher virtuosa, uma mulher ideal, né? No texto sagrado, é um conselho dado pela mãe do rei Lemuel, né? Se eu não estiver enganado. E aí essa mãe do rei Lemuel vai aconselhá-lo a arranjar uma esposa. Então qual seria a esposa ideal? Essa esposa ideal é a Esther Hail, a mulher virtuosa. Se ela tiver essas virtudes, portanto deve ser sim tomada como esposa. E portanto esse conselho é inspirado pelas letras hebraicas. Vamos para outro trecho aqui, né? Seria lá no livro de Lamentações, né? A partir do capítulo 1, você também vai encontrar inspirações de cada letra do Aleph Bet, né? Que inspirou o profeta Jeremias a lamentar pela destruição de Jerusalém, e as letras não ficaram alheias a essa lamentação, cada uma delas à sua maneira lamentou, e o profeta, inspirado pela energia delas, vai registrar o seu lamento no livro de Lamentações, né? Esses são alguns exemplos da presença das letras nas Escrituras Sagradas, mas buscando com um pouco mais de minúcia, certamente encontraremos outros exemplos interessantes, tá?